Boa. Começou a gravação. Boa, gente, vamos dar uma retomada um pouquinho, né, na nossa aula passada. E o que a gente viu na nossa aula passada, né? A gente viu lá os nosso cérebro, né? Então, as reações químicas que aconteciam, né? A gente viu que os nossos sentimentos, eles eram ocasionados justamente por reações químicas que aconteciam dentro do nosso corpo, né? Então, quando pessoas estavam com processos depressivos ou com ansiedade ou com medo, né? Esses processos eram puramente reações químicas que aconteciam, que comandavam o nosso corpo, que comandam o nosso corpo, né? Então, o que sentimos são resultados de reações químicas, então, processo bioquímico, né? Hoje, nessa aula, a gente vai continuar nessa dinâmica de química orgânica, né? E agora a gente vai ver algumas funções, então, só para a gente relembrar um pouquinho as aulas passadas, a gente viu, por exemplo, os hidrocarbonetos. Mostrei para vocês que os hidrocarbonetos eram compostos que tinham carbono e hidrogênio, né? Que eles estavam presentes no petróleo, em outras estruturas, né? E agora a gente vai ver outras funções orgânicas que estão em séries de coisas dentro do nosso cotidiano, né? Eu também queria falar que a gente vai ver nessa aula que existem não, várias nomenclaturas, né, que a gente vai ter que dar uma olhadinha, que elas são um pouquinho mais chatas, assim, de aprender, porque são muitas, né? Mas no final a gente vai dar uma passada geral por todas elas para a gente poder ver certinho, tá bom? Eu vou tentar mostrar para vocês um pouquinho dessas funções de uma maneira mais dinâmica e depois a gente se atenta mais a essa parte de nomenclatura, beleza? Vou apresentar aqui a minha tela. Só um minutinho. Qualquer coisa, se vocês tiverem dúvida, eu vou estar aqui com o chat aberto, né? Qualquer coisa vocês podem falar no microfone também, não tem problema. Eu coloquei aqui o Homem-Aranha, né? Porque eu estava vendo uma reportagem e eu achei interessante para a gente poder ver aqui. Se vocês lembrarem lá da história do Homem-Aranha, vocês vão lembrar que ele foi picado, né? O Peter Parker, por uma aranha radioativa, uma aranha geneticamente modificada, e ele adquiriu algumas capacidades, né? Força, agilidade, velocidade, reflexo, né? Então ele tinha várias propriedades que são inerentes aos seres humanos, tipo, se eu pular aqui na parede, eu vou ficar com Deus, mas o Homem-Aranha se daria muito bem fazendo isso, né? Isso por conta de como o metabolismo dele reagiu devido à picada da aranha, né? Mas o que me chama mais atenção são as teias que o Homem-Aranha solta, né? E eu achei essa reportagem aqui no blog da Unicamp, que fala um pouquinho da ciência do Homem-Aranha e dessas proteínas, né? Desse gel de proteínas que ele consegue fazer que entre em contato com o ar, virem essa coisa sólida, né? E aí a gente tem essa estrutura desse gel de proteínas que se solidifica e forma essas estruturas complexas que são as teias, né? E o que são as proteínas, né? Eu trouxe essa questão das proteínas porque é basicamente as estruturas delas que nós vamos ver, as funções delas que nós vamos ver ao longo dessas aulas finais de química orgânica, né? Então, a gente já viu essa parte aqui dos radicais, então, radical metil, radical etil, aqueles hidrocarbonetos grandões, né, que a gente viu anteriormente, né? Hoje a gente vai ver essas funções aqui, que a gente chama de funções oxigenadas, e na próxima aula a gente vai ver essas funções aqui, que são as funções nitrogenadas, porque tem nitrogênio, certo? As funções oxigenadas, a gente viu lá, hidrocarbonetos, hidrogênio e carbono. E as funções oxigenadas são aquelas que têm carbono, hidrogênio e oxigênio, que é o nosso protagonista, né? Então, aqui vocês podem ver um oxigênio aqui nessa cadeia. Aqui vocês podem ver outro oxigênio, né? Nessa estrutura grandona, vários oxigênios. E isso a gente chama das funções oxigenadas. Tudo bem? Até aqui, tudo certo? A primeira função que a gente vai ver hoje, se qualquer dúvida, vocês mandem no chat, tá? É a função álcool. E quando vocês falam em álcool, vocês podem lembrar, por exemplo, das bebidas alcoólicas, né? Porque nas bebidas alcoólicas a gente tem grupamentos álcools que faz ela ter essa propriedade, né? Que fazem elas ter as funções no nosso organismo. Isso está presente devido a essa estrutura que nós temos nas bebidas alcoólicas.
A função álcool também está presente nos perfumes, né? Para conservação, para poder ter aquele caráter do perfume. Também está presente nos combustíveis. E aí, um dos combustíveis mais famosos, né, que a gente tem é o etanol, né? E justamente eu queria fazer uma pergunta para vocês. Vocês lembram lá dos hidrocarbonetos, que quando a gente ia fazer a nomenclatura dos hidrocarbonetos, a gente falava o número de carbonos, né? O tipo de ligação, que podia ser an, em ou in, e a gente colocava a terminação o, né? Com base nesse nome do etanol, qual vocês acham que é a terminação, né? Que era o nos hidrocarbonetos, qual vocês acham que é a terminação dos álcools? O que vocês acham? A L? O L, no caso, né? Por causa do ol, etanol. Aí seria É, OL. faz Tudo bem? sentido. Boa. Então, aqui nesse caso da função álcool, a gente também vai ter a terminação, a gente vai identificar pelo número de carbonos, o tipo de ligação e o final, ol. Então, por exemplo, etanol, metanol, né? Então, a gente muito frequentemente vê esses nomes, tudo bem? Então, quando aparecer na nossa cadeia uma função OH, né? Essa função vai ser a função álcool, tudo bem? Para fazer a nomenclatura, eu deixei aqui um esqueminha, né? Só para a gente poder ver, mas a gente basicamente indica o número de carbonos, o tipo de ligação e o final que caracteriza, né, essa função orgânica. Então, se a função é álcool, então o final vai ser ol, né? Eu trouxe aqui alguns exemplos para a gente ver. Karine, Oi, você pode voltar no slide anterior, por favor? sim. Era só para ver, é prefixo, infixo e sufixo, né? Isso. O prefixo vai falar a quantidade de carbonos. Olha isso aqui, ó. Pré. Então, pré representa o que tem antes, né? In, o que tem no meio. E sufixo é o finalzinho. Então, a gente vai ter o prefixo, que vai indicar o número de carbonos, o infixo, que vai falar o tipo de ligação, e o sufixo, que vai identificar qual grupo funcional pertence. Então, se é álcool, vai ter a terminação ol, etanol, metanol, propanol, e assim por diante, tudo bem? Se tivesse a ligação duplas, etenol, por exemplo, ou propenol, tudo bem? Tá bom, obrigada. De nada. Aqui eu trouxe alguns exemplos, né, de cadeias carbônicas para a gente tentar fazer a nomenclatura dessas daqui, ó. Vocês vão ver que é muito parecida com a dos hidrocarbonetos. Eu vou colocar aqui uma listinha do lado, né, porque eu dei aula agora na outra turma, e aí a gente não lembrava direito o número de carbonos. Mas quando a gente tem um carbono, por exemplo, é met. Quando tem dois carbonos, et. Três carbonos, prop. Quatro carbonos, but. Cinco carbonos, pente. E assim por diante. Vou colocar só os principais aqui. Nessa cadeia, para a gente fazer a nomenclatura, vocês lembram que quando a gente vai fazer uma nomenclatura, primeiro a gente seleciona a cadeia principal. A cadeia principal é aquela protagonista, né? A maior cadeia que a gente consegue ter. Nesse primeiro caso, vocês vão ver que a única possibilidade de cadeia carbônica é essa reta aqui, ó, né? Então a gente seleciona essa daqui. Aqui nesse segundo caso, a gente já tem outras oportunidades. Então a gente pode falar que a cadeia principal é essa central e teria três carbonos. Só que se vocês forem ver, se a gente circular daqui para cá, né, a gente vai ver que a nossa cadeia principal tem cinco carbonos, então não tem mais três, né? Então aqui a gente vai ter cinco carbonos. Então, essa aqui vai ser a nossa cadeia principal, tudo bem? Vocês podem olhar outros sentidos, né? Então, daqui para cá também teria, aqui no caso, teria cinco carbonos, ou daqui para cá, cinco carbonos, ou daqui para cá, cinco carbonos. Aí, tanto faz, você seleciona aqui e você achar melhor. O importante é que ela tenha o maior número de carbonos. E aí, a gente identifica onde está o nosso grupo funcional, né? Nosso parte é a hidroxila, então a hidroxila está aqui, e aqui a hidroxila está aqui.
Nós temos radicais? No segundo caso, nós temos dois radicais que nós estamos vendo, né? Então, tem um radical aqui e um radical aqui. Agora que a gente identificou esses grupos, né? A gente pode fazer a nomenclatura deles. Então, como é que a gente faz a nomenclatura? Primeiro, a gente conta, né? Para poder numerar os átomos de carbono. A gente sempre vai numerar. Oi. Alguém abriu o microfone? Pulou, não pulou, não? Já tá nessa parte aí já. Gente. Eu fui agora na sala, eu ainda tava conhecendo um monte. Peraí, vou fechar. Ah, tá. Essa parte, que era o final. Ah, tá. Eu acho que abriu. Eu acho que ela não percebeu. Ah, tudo bem. Abriu. É que eu achava que alguém estava fazendo pergunta. Não, eu acho que ela não percebeu que abriu. Ah, de boa, então. Qualquer coisa perguntem, tá? Fiquem em paz. Vamos lá. A gente começa fazendo essa numeração mais perto do grupo ou da função, né? Nesse caso, se a gente começar numerando daqui ou daqui, não tem problema. Por quê? Quando a gente numera daqui, 1, 2, 3, o álcool fica na posição 2. Quando a gente numera daqui para cá, o álcool também fica na posição 2, porque 1, 2, 3, tudo bem? Então, vou começar numerando daqui, mas poderia começar numerando do outro lado sem problema. No caso da segunda cadeia, né? Se a gente fizer a mesma coisa, né? A gente vai acabar numerando daqui para cá ou daqui para cá, vai dar a mesma posição. Então, a gente pode ir lá. 1, 2, 3, 4 e 5. Beleza? Agora, para fazer a nomenclatura, é o mesmo esquema dos hidrocarbonetos, né? A única diferença é que a gente tem que identificar onde está o grupo OH, o grupo álcool, né? Então, a gente sabe que o álcool está na posição 2, então fica 2. Aqui a gente viu nesse esquema que primeiro é o número de carbonos, então 3 carbonos, 1, 2, 3, prop. Tipo de ligação nessas cadeias, só a ligação simples, então propan, e para um álcool, a terminação ol, então fica 2-propanol, tudo bem? Aqui nesse caso, a gente tem radicais, né? Então, primeiro a gente tem que identificar quais são os radicais que nós temos. O primeiro deles está aqui na posição 2, então você anota, posição 2, e o segundo radical está na posição 4, então 2, 4. Qual o nome desse radical? Vocês lembram qual era o nome desse? Que só tem um carbono? Alguém lembra? Pode falar que não lembra. Também, não tem problema. Não lembro. Tudo bem. Vocês lembram que um carbono é o prefixo met, né? Então, met. Para um radical, termina com il. Então, esse aqui é o radical metil. Tudo bem? Então, a gente identifica como metil. Se tem 2, fica 2, 4. Dimetil, né? Porque se são 2 é di. Então, fica dimetil. E se fosse só um, professor? Fica 2-metil. Tudo bem? E aqui é só a gente identificar onde está o álcool. O álcool está na função 3, né? Na posição 3. Então, fica 3. Número de carbonos, 5 carbonos. Então, pente. Né? Tipo de ligação, só tem ligação simples nessa cadeia. Então, fica pentan. E a terminação para um grupo hidroxila é ol. Então, fica 2,4-dimetil-3-pentanol. Tudo bem? Então, vocês podem ver que a nomenclatura ela é muito parecida com os hidrocarbonetos, por exemplo. A única diferença é que você tem que identificar onde está o grupo hidroxila. Tudo bem? Beleza? Eu não entendi como é que você fez para achar o que é o radical, o que é cada coisa, eu não entendi. Boa. Vou mostrar aqui esse exemplo de novo. Deixa eu apagar. Vamos lá. A cadeia principal, ela sempre, sempre, sempre vai ser aquela que tem o maior número de carbonos, né? Então, quando você olha uma estrutura assim, você tem que falar, tenho que achar a cadeia que tem o maior número de carbonos, começando das extremidades, né? Quais são os carbonos que estão nos extremos? Esse daqui, esses que estão no canto, sabe? Não esses que estão no meio.
esse daqui, esse daqui, esse daqui e esse daqui. Esse aqui tá no meio, então ele não conta, beleza? Primeiro passo. Agora, tenho que achar, né, onde que eu vou traçar uma linha que vai ter o maior número de carbonos. Então, se eu começar por esse carbono, por exemplo, eu posso selecionar uma cadeia assim, ó, né, reta, e aí teria 3 carbonos. Posso selecionar uma cadeia que faça esse caminho aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. Posso selecionar essa aqui que está reta, ó, que tem 3 carbonos, né? Posso selecionar essa aqui que tem 3 carbonos. E assim por diante. Aí eu vou perceber que se eu começar nesses carbonos aqui da extremidade e fazer isso daqui, eu vou conseguir contemplar o maior número de carbonos. Por quê? Porque aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. Se eu quisesse começar por aqui e selecionasse 5 carbonos, também não tem problema, tá? Isso daqui não vai afetar a nossa nomenclatura. O importante para a cadeia principal é achar aquela que tem o maior número de átomos de carbono. Então, essa é a minha cadeia principal. Tudo bem até aqui? Sim, tem. Boa. Agora, a gente olha o que está fora dessa cadeia. Então, o que ficou fora dessa cadeia principal? Ficou isso daqui e isso daqui. Esses dois a gente chama de radicais. Radicais são propriamente os radicais, aqueles que estão fora da cadeia principal. Então, eles ficaram para fora, certo? E a gente tem, né, como é um álcool, a gente já identificou, ele sempre vai ter esse grupo OH, que é a nossa hidroxila. Então, nessa cadeia, eu vou ter a minha cadeia principal, vou ter o que está para fora, que são os radicais, e vou ter a minha hidroxila. Fechou? Então, esse é o nosso segundo passo. Então, consigo identificar onde estão as coisas. Para fazer a nomenclatura, eu vou ter que numerar essa cadeia. E como eu começo numerando essa cadeia? É aquela que está mais perto do grupo funcional. Então, se eu começar numerando por aqui ou por aqui, não faz diferença, porque em qualquer posição, a hidroxila ela vai estar no carbono 3, né? Vou começar contando daqui, ó, por exemplo. 1, 2, 3, 4, 5. Nesse caso, a hidroxila está na posição 3. Ah, e se eu quisesse contar, sou do outro lado, né? Não tem problema. Vou colocar aqui. Se eu quisesse começar contando por aqui. 1, 2, 3, 4, 5, certo? Vou mostrar para vocês, aqui eu comecei contando assim, né? Vou mostrar para vocês que vai ficar a mesma coisa eu começando daqui, ó. Então, aqui eu tenho 2 metilas na posição 2 e na posição 4, né? Então, fica 2, 4, né? Tenho 2 radical metil, então, dimetil. E indico a posição que está a hidroxila, que está na posição 3 também. Então, fica 3, número de carbonos na cadeia, né? Que são 5. Então, fica pente. O tipo de ligação que é an e a terminação ol. Então, fica 3-pentanol. Tudo bem? Deu para entender agora? Deu para entender. Tem certeza? Sim, sim, agora eu entendi. Qualquer coisa você fala, não tem problema eu repetir, tá bom? Tá bom. Boa. Tá, então vou passar para o exemplo. Esses nomes aqui, ó, dimetil, a gente viu naquela aula dos hidrocarbonetos. Então, se ajudar, talvez dar uma olhadinha naqueles slides, vai ter as tabelas, né? Para a gente poder ter o número de carbonos e essas coisas. Então, talvez ajude a olhar melhor aquela aula, né? Mas qualquer coisa, você me avisa que a gente dá uma retomada aqui, tá bom? Outra função aqui que a gente tem é a função éter. Não sei se vocês já viram, né? Eu particularmente não gosto de hospital, mas para mim o hospital tem um cheiro muito característico que é cheiro de éter, né? E o éter etílico, que é o que a gente tem lá, ele foi usado muito tempo nesses hospitais, né? Como anestésicos, né? Então ele tem uma função que você
há muito tempo ele foi usado para você colocar as pessoas que precisavam de anestesia, né? E elas faziam essa anestesia por inalação de éter. O problema é que ele afeta outras coisas como a corrente sanguínea, a respiração e essas coisas. Mas o éter, ele é uma função orgânica que ele vai ter essa cara aqui. Então, ele vai aparecer no meio da cadeia um oxigênio. Então, aqui eu tenho, por exemplo, a cadeia carbônica, né? E aparece um oxigênio aqui no meio, né? Então, eu tenho um oxigênio aqui e eu tenho um oxigênio aqui. Então, essa é a característica da função éter, né? Como na outra turma falaram que era amante, né? Porque separava a família da cadeia carbônica. Então, ele aparecia aqui no meio da cadeia, separando essas duas cadeias carbônicas, né? Separando os carbonos. Aí, para a gente poder fazer a nomenclatura, né? A gente é um pouquinho diferente daquela que a gente viu para os álcoolos, né? Então, a gente vai começar falando que tem antes do éter e o que tem depois do éter. Então, isso aqui é o que eu tenho antes do éter, isso aqui é o que eu tenho antes do éter. E o que tem depois do éter. O que eu tenho depois do éter é isso daqui. O que eu tenho depois do éter é isso daqui, né? Agora eu vou ver quem é o menor para vocês. Quem é o menor? Esse daqui, o 1, ou esse daqui, o 2? Quem é o menor deles? Parem comigo, vocês estão aí? Pode mandar no chat também, não tem problema. O menor seria 1. Exato. O menor grupo é 1, certo? Então, a gente começa identificando ele, né? Então, se a gente viu que lá, né, Ai, meu mouse sumiu. Voltou. O número de prefixo para quando você tem um átomo de carbono, ou seja, só esse daqui, é met, né? Quando a gente está fazendo a nomenclatura de éter, a gente tem o grupo menor, met, mais oxi. Então, fica metoxi, né? E o nome do hidrocarboneto de radical maior. Então, a gente tem que fazer a nomenclatura do 2 agora. A gente fez a nomenclatura do 1, que era o menor grupo, então, o prefixo met, mais oxi, metoxi, e esses 2 carbonos, né? Que é o et. Et, tipo de ligação an, né? Porque é só ligação simples, e a terminação o. Então, fica metoxietano. Tudo bem? Aqui, nesse caso, o grupo menor ainda é esse, ó. Entre 1 e 2, esse aqui é o grupo menorzinho, né? E esse daqui é o grupo maior, porque tem 5 carbonos. Quando a gente tem 2 carbonos, fica et, né? Um éter, a gente acrescenta oxi, então fica etoxi, né? E aqui o nome do hidrocarboneto de radical maior. Então, aqui eu tenho 5 átomos de carbono. Então, fica etoxipentano. Tudo bem? Então, tutorial de como você fazer a nomenclatura do éter. Você olha, separa, né, em 2 partes, antes do éter, depois do éter. O que tiver menor, você identifica ele primeiro. Então, met ou et, né, nesse segundo caso. Se tivesse, sei lá, 3 carbonos, prop, 4 carbonos, but, e assim por diante. Coloca oxi, que é a separação deles, e depois identifica o hidrocarboneto que está depois do éter, né? Então, aqui eu tenho hidrocarboneto de 2 carbonos. Para 2 carbonos, temos et, então fica etano, metoxietano. Aqui eu tenho 5 carbonos, então fica pentano. Tudo bem? Tudo bem até aqui, gente? Alguém não entendeu? Vocês podem ver, eu sei que é meio complicado, gente. Essa parte é muito complicada, porque a gente tem que ficar vendo vários nomezinhos. Eu, particularmente, não gosto muito, mas a gente tem que ficar vendo vários nomezinhos dessas funções, né? O Enem ele não vai cobrar, propriamente dito, que você vai colocar uma estrutura lá e que você nomeie ela. Só que quando você vai fazer exercício de química orgânica, para a gente poder ver as outras coisas, a gente tem que aprender a dar o nome dessas estruturas, porque se ele colocar lá uma estrutura, você chega numa resposta, você vai olhar as alternativas, vai estar um nome dessa estrutura e você precisa entender
qual é o nome dessa estrutura para poder responder a correta. Tudo bem? Podemos continuar? Boa. Se vocês tiverem alguma dúvida, não tem problema perguntar, gente. Perguntem, por favor. Interajam comigo, às vezes, no chat, ou pode ser pelo microfone também. Aqui eu tenho, por exemplo, a canela, né? E a canela a gente encontra, ela tem um odor característico, ela tem um cheiro característico, ela tem algumas propriedades medicinais. Isso é devido a uma função que a gente chama de aldeído. O aldeído, ele tem essa cara aqui, olha, é um carbono ligado a uma dupla com oxigênio e a um hidrogênio, né? Então, essa aqui é a função aldeído, né? Então, a gente tem essas na cadeia. O aldeído, ele sempre vai estar nas extremidades da cadeia. Então, ele vai estar em uma ponta ou ele vai estar na outra. Ele nunca vai estar no meio da cadeia. Olhou para a ponta, tem essa cara aqui com uma dupla ligação com oxigênio, uma simples com hidrogênio, é a função aldeído, tudo bem? E para fazer a nomenclatura dele, é da mesma forma que os outros. A gente indica a quantidade de carbonos, o tipo de ligação, e a única coisa que vai se modificar é que o sufixo, né, o finalzinho da cadeia, né, vai se chamar al. Então, sei lá, se lá a gente viu no álcool que chamava etanol, aqui se no lugar do H a gente tiver um aldeído, vai ser etanal, né? Então não tem muita diferença. Aqui eu trouxe as funções para vocês verem, mas ó, vocês podem olhar. Primeira coisa, né? O aldeído ele sempre está nas extremidades, então ele sempre está no finalzinho. Ó, aqui, né? E a gente sempre vai encontrar ele nas extremidades, nunca no meio da cadeia. Então a gente indica o número de carbonos. Aqui eu tenho um carbono, então vai ficar met, né? Tipo de ligação. Ligações entre carbonos, né? Não confundam. Quando a gente tem ligação dupla aqui com oxigênio, não conta. A gente só nomeia as ligações duplas entre os carbonos. Então, a gente coloca o infixo an, né? Que significa só ligação simples. E quando é a função aldeído, o final é al, tudo bem? Aqui já eu tenho 2 átomos de carbono, então muda para et. 3 átomos de carbono, muda para prop, tudo bem? Mesma coisa dos outros, só muda um finalzinho. Aí aqui é uma piada infame que eu vi, né? Mas é que a gente tem a setinha, agora a gente tem a acetona, né? Que é a outra função orgânica que a gente tem aqui na nossa cadeia, né? Nas nossas funções oxigenadas. A função cetona, ela sempre aparece no meio da cadeia, né? Então, se o aldeído ele aparecer só nas extremidades, a cetona ela vai aparecer no meio da cadeia. E quando eu estou falando de cetona, para vocês, talvez lembre daquele removedor de esmalte, né? Justamente porque essa função orgânica está muito presente nos removedores de esmalte. Então, é a principal componente e por isso se chama acetona quando a gente vai usar o removedor. Ela tem essa cara aqui, então, uma dupla ligação no carbono no meio da cadeia, né? E ela tem esse oxigênio ligado por uma dupla ligação. Tudo bem? Para fazer a nomenclatura dela, mesma coisa das outras, então a única diferença é que o final é ona, então toda vez que a gente for fazer a nomenclatura de uma cetona, a gente coloca a ona no final. Se tiver 3 carbonos, vai ser prop, né? Tipo de ligação, se só tiver ligação simples, an, e a final ona, então propanona. Se só tiver, sei lá, 5 carbonos, então vai ser pentanona, né? E assim por diante. A única coisa diferente, vocês podem ver para esses grupos, é a cara deles, né? A função deles, e na minha nomenclatura eles sempre vão ter um finalzinho exclusivo. Então ali eu tenho ona, né? Para acetona, e no aldeído eu vou ter al, enfim, para os aldeídos. Para o álcool eu vou ter o final ol, e assim por diante. Tudo bem? Alguém tem alguma dúvida? Tá tudo certo? Tudo bem, gente? Tudo, certo. Boa.
Aqui, outra função que a gente tem é a do ácido carboxílico. Vocês já foram picadas, tipo, por formiga, né? Não sei se vocês já aconteceu com vocês, mas normalmente fica um carocinho, assim, né, vermelho, coçando, avermelhado, né, às vezes até ardendo. Isso é por conta de um ácido que as formigas carregam, chamado, por coincidência, né, de ácido fórmico, né? E o ácido fórmico, ele está presente nas formigas. E esse ácido fórmico, ele é um ácido carboxílico, né? Então, quando a gente tem um ácido carboxílico, a gente tem essa cara aqui. Então, um carbono ligado ao oxigênio e um grupo hidroxila, né? Outra coisa que a gente pode associar a ácidos carboxílicos é o vinagre, né? Então, a gente não é Jesus Cristo para transformar água em vinho, mas vocês sabem que dá para transformar vinho em vinagre, né? Quando a gente tem, se a gente for desmembrar, né, o nome vinho, o nome vinagre, a gente vê que ele vem do latim, né? Então vinho e acre, então significa propriamente dito vinho azedo. Por quê? Porque o vinagre, se você deixar lá o teu vinho exposto ao ar, ele sofre processos oxidativos que chegam numa função chamada de ácido acético, né? E o ácido acético é o principal constituinte do vinagre. Então, se você deixar o seu vinho lá aberto, sem a rolha, por muito tempo, vocês vão ver que, conforme o tempo vai passando, vocês vão cheirar e vai vir aquele cheiro de vinagre. Porque o que aconteceu? A função que era OH do vinho, né? Porque era um álcool, né, uma bebida alcoólica, ela sofre processos oxidativos, que vão se transformar em aldeídos, que vão sofrer processos oxidativos, que vai virar um ácido carboxílico, Então, vocês podem ver que os ácidos carboxílicos vão estar também em diversos ambientes, né, do nosso cotidiano, e ele tem essa cara aqui, ele tem um carbono ligado por uma dupla com oxigênio e um grupo hidroxila, tudo bem? Ele tem essa carinha aqui. Ele sempre vai aparecer nos finais das cadeias também. Para a gente fazer a nomenclatura de ácido carboxílico, a gente sempre vai colocar no começo ácido, né, para identificar que é um ácido. Se ele tiver, sei lá, 3 átomos de carbono, então vai ser o ácido prop, né, o tipo de ligação simples, né, e o final para um ácido carboxílico, óico. Então fica o ácido propanoico, tudo bem? Ah, e se fosse, sei lá, 4 carbonos na minha cadeia, ácido butanoico. Ah, sei lá, ácido com 8 carbonos na cadeia, ácido octanoico, tudo bem? Então a única coisa que vai mudar em relação aos outros que a gente tinha visto é esse final oico, tudo bem? Vou mostrar mais uma função aqui para vocês. Essa aqui é a função extra. Tá acabando, tá, gente? Falta só essa e mais uma. A função extra, ela tem essa cara aqui, ó. E no final a gente vai fazer um mapa mental, porque são muitas funções, eu sei, oxigenadas para a gente poder ver. E as funções extras, elas estão associadas a um carbono, que vai estar ligado a um oxigênio. Vocês tomam cuidado, porque ela é muito parecida com a função do ácido carboxílico, né? Ela vai estar ligada a uma dupla com oxigênio e uma simples com outro oxigênio. Então, 2 oxigênios vão aparecer. A diferença para o ácido carboxílico é que aqui vinha junto com hidrogênio, né? Só que aqui ele vem acompanhado de um carbono, ó. Então, CH3, por exemplo. Eu coloquei esse docinho aqui porque a função essa está muito presente nos aromas que a gente sente, né? Então, aroma de morango, aroma de framboesa, né? E outros aromas, sei lá, aroma de banana. E isso é responsabilidade da função éster. Ela que nomeia, né? Ela que confere a esses alimentos esses caráteres, né? Esses aromas, esses gostos, devido às suas propriedades. Então, aqui eu trouxe só uma tabelinha para a gente dar uma olhada, né? Mas por curiosidade. Mas, por exemplo, o butanoato de etila é um éster que está presente na essência de morango, ou etanoato de butila, que está na essência de framboesa, e assim por diante. Então, tem diversos alimentos que vão ter essas funções presentes nessas essências, né? Então, só para vocês darem uma olhadinha depois, se vocês quiserem.
Para a gente fazer a nomenclatura dessa cadeia, né? Eu acho que eu tenho 10 minutinhos ainda. A gente vai indicar o número de carbonos, né? Então, aqui, por exemplo, eu tenho um carbono, né? Antes da função éster. Então, vou selecionar aqui a minha função éster. Vou falar quantos carbonos tem nessa função, só tem um, né? Então, vai ser o prefixo met, né? O tipo de ligação entre carbonos é simples, então metan, né? Eu coloco no final o ato, então metanoato, de e o nome do radical. Aqui eu tenho um radical simples, né? Com um carbono só. Então, vai ser o metanoato de metil e o final A. Então, metanoato de metila. Aqui eu tenho outro exemplo. Então, vou circular o que está antes da função éster, né? Que está aqui. E quantos átomos de carbono eu tenho aqui? 1, 2, 3. O prefixo para 3 átomos é prop. Então, prop. O tipo de ligação só tem ligação simples aqui. Então, propan. E o final, o ato. Propanoato, né? De. E aqui eu tenho uma outra cadeia menorzinha. Aqui tá faltando um 3. Vocês lembram que o carbono faz 4 ligações. Aqui eu tenho um radical com 2 átomos de carbono, né? Então, eu tenho um radical etil. Então, propanoato de etil e a terminação A. Tudo bem? Para todas as funções, eu coloquei esse tutorialzinho para vocês depois irem treinando, tá? Mas é basicamente você olhar o que está dentro da função, junto com a função, e o que está depois desse oxigênio. E aí, esse vai ser o teu radical. E aí, você tem o metanoato de metila, o propanoato de etila, todos esses outros que eu mostrei para vocês, que, enfim, vão estar nessa função. A última função que a gente vai ver hoje é a função fenol. A função fenol ela está presente muito, enfim, explosivos, em armamentos, né, devido a esse anel benzênico ligado a uma hidroxila. Então, a função fenol, ela é assim, ó. Vocês lembram do anel benzênico, como ele é? Ele tem um ciclo hexano, né? E ele tem duplas alternadas. Então, tem uma ligação dupla aqui e uma ligação dupla aqui. Ou a gente pode desenhar ele assim, ó, com uma bolinha no meio, tudo bem? E aí, ele sempre, a função fenol vai estar junto com uma hidroxila, né, um álcool aqui em cima. Então, nós temos a função fenol. A função fenol vai ter essa cara aqui. Para poder fazer a nomenclatura, ela é um pouco, aqui eu acho mais simples, né? É só você circular onde está o fenol, então aqui está o fenol, a cadeia principal sempre vai ser o fenol, e indicar onde está o radical. Então, a posição 1 sempre vai ser na hidroxila, aqui no álcool, né? Então, aqui, se o radical metil está na posição 2, então vai ficar 2 metil fenol. Aqui nessa estrutura, né? Se o radical metil está 1, 2, 3, na posição 3, fica 3 metil fenol. Tudo bem? Ah, aqui está na posição 4, 4 metilfenol. Se estivesse na 5, 5 metilfenol. E assim por diante. Tudo bem? Tudo bem até aqui, gente? Eu vou fazer qualquer coisa, vocês me perguntem que a gente volta, tá? Acho que a gente tem 6 minutinhos. Aí aqui eu vou mostrar para vocês, né? Eu sei que há muitas funções, então a minha recomendação é que vocês peguem, assim, um pedacinho do caderno de vocês, né? Ou, enfim, peguem uma folha que vocês observem com frequência e aí anotem, né? As funções oxigenadas que a gente viu hoje, por exemplo. Então, vocês vão lá, sei lá, colocar funções oxigenadas. E aí vocês coloquem as funções que a gente viu hoje e o nome delas. Então, sei lá, funções oxigenadas. A primeira função que a gente viu, né, foi a função álcool. E aí, se vocês lembrarem da função álcool, vocês vão saber que é aquela que tem um grupo OH. Tudo bem? Então, toda vez que aparecer OH numa cadeia que não esteja no anel benzênico, né, vai ser uma função álcool.
Ah, não é uma função álcool, é uma função, sei lá, éter. Então, o éter, lembra que ele aparece no meio da cadeia separando os átomos de carbono. Então, o éter tem essa cara aqui que está separando os átomos de carbono. Sei lá, outra função oxigenada que a gente viu, ácido carboxílico. Então, o ácido carboxílico era aquele das formigas, né? Aquele do vinagre que estava presente. A gente viu o ácido fórmico, o ácido carboxílico, né? Que ele tinha essa cara aqui. Então, ele tinha um C dupla O ligado a uma hidroxila, né? Boa. Aí a gente viu outra função, sei lá, a função éster, né? Que foi outra que a gente viu, que estava presente principalmente nos aromas, né? Então, quando a gente via os aromas de morango, de banana, né? De kiwi, essas coisas, a gente via que ele tinha essa cara aqui. Então, uma dupla O ligado a um O. Outra função que a gente viu, estou esquecendo de alguma função, a fenol. Então, a fenol era aquela presente nos explosivos, né? Então, a gente via muito a frequência da função fenol. Então, era um anel benzênico, né? Com duplas alternadas, ou a gente coloca uma bolinha ligado a uma hidroxila. Então, um grupo OH. A gente viu a função cetona e a função aldeído, né? Então, a gente pode colocar aqui também. A função cetona, vocês lembram que é aquela que está presente, por exemplo, nos removedores de esmalte. Então, é aquela que vai fazer uma dupla ligação, o carbono fazendo uma dupla ligação com o oxigênio no meio da cadeia, né? Enquanto a função aldeído é aquela que sempre está nas extremidades. Então, vai ser um carbono ligado a um oxigênio e um hidrogênio, né? Então, ela vai ter essa carinha e ela sempre vai estar nas extremidades da cadeia, tudo bem? Boa, gente. Aqui, eu sei que já está no nosso horário. Eu acho que tem alguém... Pri, é você que está tentando entrar na conta do cursinho? Não, Não? não. Alguém está tentando entrar na conta do cursinho. Enfim, depois eu olho aqui. Boa. E aí a gente tem aqui essas funções, tudo bem? Eu vou deixar 2 exercícios para vocês tentarem fazer. Eu vou colocar eles no Classroom para vocês tentarem, né? Eu acho que, enfim, já está meio em cima do horário. E para não passar com vocês, eu vou deixar eles para vocês fazerem. E eu vou deixar o gabarito de como eu resolvi depois. Então, tentem fazer primeiro, identificar as funções orgânicas, né? E aí, qualquer coisa, enfim, vocês podem aparecer na aula de exercícios para a gente resolver junto, podem mandar mensagem no WhatsApp. Não tenho medo de perguntar, tá bom? Não tem problema. Não tem problema perguntar mesmo, perguntem, porque eu gosto de perguntas. E aí, enfim, tentem fazer exercícios, eu vou deixar eles resolvidos também, tudo bem? Basicamente, por hoje era isso. Eu espero que vocês tenham entendido. Queria saber também se vocês têm alguma dúvida, se, enfim, vocês querem tirar alguma dúvida agora, eu estou, enfim, à disposição, tá bom? Tudo certo? Sim, nenhuma dúvida até. Boa, Henrique. Boa, se alguém tiver alguma dúvida, pode me mandar mensagem sem problemas, tá? Tentem fazer os exercícios. Eu vou deixar o material no Classroom também, então vai ter lá todas essas funções, elas resumidinhas. Eu vou tentar fazer um mapa mental também com todas elas, tá bom? E, enfim, se vocês precisarem, é só vocês me avisarem, beleza? E acho que era isso.